A imagem corporal é a figura que o ser humano tem do próprio corpo, mas nem sempre essa imagem condiz com um reflexo no espelho. No Em Vista de hoje, vamos falar de distúrbios de alimentação, de imagem e os recursos e até mesmo os extremos que as pessoas chegam para atingir o corpo ideal. A busca pelo corpo ideal faz parte da cultura da humanidade desde a Grécia Antiga. As pinturas refletiam um ideal de beleza estética que se aproximava dos deuses. No entanto, com o passar do tempo, esse corpo ideal se modifica. Na Grécia, a beleza do corpo principalmente, é uma beleza que está ligada à religiosidade. A pessoa, quando ela está ligada ao transcendental, para aproximar dos deuses, ela queria ficar bela para ficar mais próxima dos deuses. Então, na Grécia, a postura é essa. Então, a obsessão pelo corpo na Grécia é uma obsessão religiosa. Além de tudo, é porque o único trabalho valorizado na Grécia é a guerra. E vai para a guerra quem tiver o corpo melhor, mais bem preparado. Vem os romanos depois. Os romanos não tinham a mesma concepção de beleza. O corpo deveria ser um espetáculo, era para o espetáculo. Para os gladiadores e as pessoas que se apresentavam, deveria ter o corpo completamente transformado em grandes gigantes, possíveis de amansar uma fera. Então era um corpo também idealizado, porque não era um corpo real. Era um corpo que podia dizer um corpo transformado em espetáculo. Quando chega a Idade Média, um período longo da Idade Média, acontece um fenômeno estranhíssimo. Porque o início da Idade Média, Cristo encarnou, quer dizer, o corpo era importante. Mas acontece que, por questões religiosas, o corpo desaparece e ele passa a ser a fonte de pecado. Então, existe uma alma, a alma é muito importante e o corpo tem que desaparecer. E todas as questões humanas complicadas não são questões morais, não são questões religiosas, mas são questões do corpo que não é domado, é um corpo especialmente ligado à sexualidade. No Renascimento, o corpo estava muito mais interessado em ostentar uma acumulação de dinheiro, que era uma coisa novíssima na história. O capitalismo é uma coisa muito nova. No Barroco era um corpo que vinha sofrido, era um corpo humilhado, é um corpo com muita dificuldade de compreender as transformações que o mundo estava sofrendo. Logo após vem a Revolução Industrial e agora o corpo tem que ser um corpo completamente produtivo. É um corpo que tem que ser sadio, porque ele tem que enfrentar as máquinas, ele tem que saber trabalhar, o trabalho passa a ser a coisa mais importante. Então, volta uma idealização no neoclassicismo, que é uma idealização de um corpo perfeito, completamente inumano. São pessoas enormes, capazes de mostrar um vigor bem mais exagerado do que o grego. Logo depois vem um corpo no período rococó, que é o período de imposição das cortes francesas, um período que são pessoas completamente levianas, que estão felizes, gangorrando, caçando. Então mostra um corpo sem preocupação nenhuma, podia ser o que for, e a gente vê então nesse período um Rubens mostrando mulheres muito rechonchudas, completamente diferente de tudo que era padrão de beleza e que hoje seria um escândalo. No impressionismo é que a coisa muda um pouco, porque aí as mulheres aparecem como pintoras e elas, por incrível que pareça, elas não querem ser vistas como os homens as veem. A maior parte dos autorretratos femininos, elas são duras com elas. Na sociedade contemporânea existe uma intensificação do culto ao corpo. As pessoas procuram cada vez mais se sentirem satisfeitas consigo mesmas. Gabriela tem 18 anos, 1,54 de altura e 50 quilos. Um corpo ideal.
mas convivia com um problema, algo que não a deixava satisfeita com a própria imagem. Desde quando eu tinha 14 anos, eu detestava porque eu não tinha peito nenhum e assim, minhas colegas todas começaram a ter peito e eu não mudei nada. Aí, desde quando eu tinha 14 anos, eu tentava juntar meu dinheiro, porque eu queria muito colocar. Eu me sentia assim, que eu era muito... Aquilo me incomodava bastante não ter peito. Eu falei com a minha mãe quando eu fiz 18 anos, eu falei, mãe, tá, agora é sério mesmo, eu sei que antes você ria da minha cara, mas hoje vamos procurar porque agora eu quero de verdade. Aí ela foi comigo, ela me acompanhou, a gente foi acho que uns 4 médicos. Eu tive uma amiga que também fez na mesma época que eu, então ela também foi em outros e foi me passando informações. E com os médicos eles iam falando o que eles achavam que era melhor pro meu corpo, para ficar mais proporcional, o que ia ser melhor. E aí a gente foi decidindo, assim, a gente viu várias opiniões para saber qual método fazer, quanto colocar. E qual foi o método escolhido para o implante da prótese? É porque existem acho que 2 jeitos de colocar, que um é na frente do músculo e outro é atrás do músculo. E aí muitos médicos divergem nesse quesito. A gente colocou por trás, que é o mais dolorido e o processo de recuperação um pouco pior, só que para ficar exatamente mais natural. Ela optou pela prótese de 230 ml. Na primeira semana foi muito ruim. Assim, mas assim, eu só na hora que eu acordei, eu lembro que foi horrível, eu senti muita dor. Parecia que tinha um elefante no meu peito. Mas depois, assim, foi muito tranquilo, ainda mais quando a gente vai vendo o resultado, aí tipo anima a gente a continuar. E aí depois eu recuperei muito bem. Não era uma coisa assim que me incomodava 24 horas por dia, sabe? Mas depois, assim, é uma coisa que eu fico feliz 24 horas por dia, às vezes, olhando. Como eu fiz essa cirurgia, assim, por uma coisa que eu sentia falta, foi muito por mim, eu decidi fazer uma coisa que ia me agradar e que eu não ia ficar mais preocupada ainda, né? Porque eu acho que eu ia me estranhar muito se eu tivesse com um peito muito grande, eu não ia me reconhecer. De acordo com a última pesquisa realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, no ano de 2011 foram realizadas 905.124 cirurgias estéticas no Brasil, sendo que as mais procuradas foram a lipoaspiração, com mais de 210 mil cirurgias, e o aumento das mamas, que chegou a quase 150 mil cirurgias. A imagem, ela não é física, ela não é real. A origem da imagem que a gente faz de nós mesmos é sempre psíquica. Ela é sempre originária dessas histórias libidinais que nos constituíram. Então não adianta a gente mudar de cor da pele, não adianta introduzir silicone, não adianta cortes cirúrgicos, se alguma coisa também não se opera psiquicamente. É claro que a gente vai ouvir clinicamente, caso a caso. Clinicamente, me parece muito interessante os resultados que as cirurgias operam, né? Muitas vezes a gente vai ouvir mesmo, de fato, que a cirurgia plástica de toda ordem opera também uma cirurgia psíquica, de que alguma coisa é simbolizada ali. De acordo com pesquisa realizada pela FEComércio, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os 3 estados com as maiores despesas com estética. Um total de 536 milhões de reais, que representam 53% dos gastos no país. Tem um peso muito grande dessa questão da estética corporal. Existe assim, um peso enorme no mercado. Eu acho que o mercado brasileiro de busca de beleza, ele está dividido entre cabelo, né, e estética corporal. Então, assim, as pessoas pagam para ter um corpo bonito, um corpo desenhado. Quando estava falando da barriga negativa, todo mundo queria a tal da barriga negativa, né? Todo mundo fala em barriga chapada. Então, assim, isso virou quase que sinônimo de gente bonita tem que ter a barriga chapada ou barriga de tanquinho para o homem, né? É uma busca mesmo de uma perfeição que pouquíssimos conseguem atingir. Hoje a gente trabalha muito com tratamentos de tecnologia mais avançadas, então a gente trabalha muito com tratamentos de tecnologia a laser. Hoje as pessoas procuram muito o Power Shape, que é uma radiofrequência, são tratamentos não invasivos, mas que dão resultados muito bons. O galeno, que é o Q-Sculpting, que faz a redução de gordura pelo frio. E a gente completa esses tratamentos com os tratamentos convencionais, que é a drenagem linfática, a lipomassagem. Esses são basicamente corporais os mais procurados.
No entanto, algumas pessoas preferem não recorrer a cirurgias plásticas ou tratamentos estéticos. Felipe Marçal começou a ganhar peso na adolescência. Hoje, aos 28 anos, faz parte dos 17% da população brasileira com sobrepeso. E muito disso se deve ao estilo de vida indisciplinado, sem hora para comer ou qualquer exercício físico. Mas isso não é motivo de desânimo. Eu sou bem resolvido quanto a isso, porque na realidade acho que ninguém é completamente satisfeito com o corpo que tem. Então, até quem é magro, ou quem é malhado, quem é saradão lá, vai ter alguma coisa ou outra que não é satisfeito. Então, assim, ninguém vai estar completamente satisfeito com o corpo. Então, assim, a mim não me incomoda. Enfim, eu vivo bem com isso. Você tem limitações, claro que você tem limitações, mas... Quais? Por exemplo, eu não vou jogar bola igual um cara que está com o físico em dia. Claro que não. Eu vou jogar menos, vou cansar mais. Tudo tem um preço, né? Se você está acima do peso, fisicamente você tem algumas limitações. Mas não chega a me incomodar. Não chega a ser algo muito ruim. Assim. Porque, como você disse, é bem resolvido. Uhum. Mas por questão de saúde, Não, claro. você chega a olhar algum jeito, tipo fazer exercício, dieta? Sim, não, claro. É algo que a gente pensa. A gente não pode ser hipócrita de falar que não pensa nisso. Tem que pensar. Né? Querendo ou não, um dia eu vou pagar o preço pela vida, o estilo de vida que eu levo. Né? Então eu tenho que mudar antes que o preço fique caro demais. E tá chegando, não vai poder demorar muito, né? Eu tenho que procurar agora fazer alguma coisa para reverter esse quadro. E eu penso, ultimamente tenho até pensado mesmo, que tá na hora, né? Mas mais pela questão de saúde mesmo, não pela aparência. E te assusta esse preço que você talvez venha pagar? Assusta porque o preço é alto, né? O Em Vista faz uma breve pausa. No próximo bloco, histórias inspiradoras de quem superou os distúrbios alimentares e hoje tem uma segunda chance na vida. Cada um tem uma imagem de si mesmo, mas o que muita gente não sabe é que a construção dessa imagem está intimamente ligada à percepção que os outros têm da gente. A primeira ilusão que a gente tem que desconstruir é que o narcisismo diz respeito apenas à imagem que eu fabrico de mim mesmo. A gente tem que desconstruir essa ilusão, lembrando que o narcisismo ele é proveniente do olhar do outro. Originariamente, para a psicanálise, o eu ele não está lá no bebê. O bebê ele não nasce com um eu pronto. Ele é constituído muito lentamente e é constituído amorosamente, libidinalmente, vai dizer o Freud. E essa construção passa pelo fornecimento de uma imagem, né? Ou de várias imagens durante vários momentos. Né? Então, desde o ultrassom, hoje em dia, né, essas técnicas de imageamento do bebê, a mãe já vê um bebê ali, já imagina um bebê ali. Né? E aos poucos, o bebê, quando nasce e vai crescendo, a mãe também, ou os adultos que cuidam do bebê, vão endereçando imagens que o bebê deve ter, né? Deve se submeter, não só os adultos que cuidam dele, mas também a nossa própria cultura. Né? E aí há um verdadeiro caldeirão, né, de imagens, de ideais do eu que são endereçados ao bebê. Né? E o narcisismo, né, ou seja, esse eu que a gente constitui para a gente, é talvez um tipo de ação psíquica que tenta fazer um tipo de fixação dessas imagens que nos são endereçadas. Né? Os adultos, os ideais culturais, os ideais físicos, históricos, etc. Né? Desde a adolescência, Rosana travou uma batalha contra o peso. Aos 22 anos, chegou a pesar 149 quilos. Na época, a servidora pública conta que era como se a vida tivesse parado. Nasci com tendência a isso. A minha família, todo mundo é gordinho.
gordinha desde pequena e assim, nunca fui magra. Só que esse quadro piorou na adolescência. Na adolescência começou. E aquela coisa da imagem, né? Quer ser magrinha e tal, e era tudo diferente. Quanto mais gorda eu ficava, mais eu deprimi, mais eu comia. E assim, e aí a pessoa fala, eu não tinha força, faz um regime, faz... 1, 2 quilos não fazia diferença. Então aquilo me desmotivava, falei, emagrecer pra quê? Já não tem jeito mais. Então eu me entreguei e comia. Você sentia que as pessoas estavam te julgando, mas as pessoas te julgavam? Me julgavam. Já tive problema com emprego, por exemplo. Fui fazer uma entrevista de emprego. Eu lembro que era uma loja para artigos de festa. Na entrevista, passei em tudo que, né, de currículo e tal. Na hora da entrevista, a dona da loja virou para mim e perguntou: mas você sabe que gordura é sinônimo de preguiça. Você acha que você vai conseguir trabalhar na minha loja? Os corredores são curtos. Você acha que você consegue passar neles? Então, assim, as pessoas te diminuem. As pessoas acham que você é preguiçoso. E, assim, a sociedade cobra isso de você. Você tem que ser magra. Então, você acredita naquilo e você não se encaixa naquilo. É preconceito, igual negro, gordo. A diferença a sociedade não aceita. Foi o médico que falou que eu tinha que fazer redução. Entendeu? Foi aí que me abriu os olhos para aquilo, porque até então você não se olha, eu não me olhava no espelho, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aí no dia que eu subi na balança do endocrinologista, que eu vi aquilo, foi que caiu a ficha. Foi 4 anos para emagrecer os 70 quilos. 3 anos e meio, mais ou menos. Aí, com 70 quilos, na época foi 60, aí com a operação com a plástica, tirou muita pele, de barriga, aí eu tive um negócio chamado displasia mamária, que emagreceu muito, perdi muita carne do peito, aí teve que, só a redução da mama não ia adiantar, aí teve que tirar minha mama e colocar prótese e tal, então nessa operação eu emagreci mais 10, que aí eu comecei a academia e tudo. Aí comecei a fazer musculação, só que, respeito quem gosta e tal, mas para mim é muito parado. É uma coisa assim, todo dia a mesma coisa, uma rotina que não me agrada. E eu fazendo, vi o jiu-jitsu. Todos os meus amigos faziam, e me incentivavam, vamos fazer que você vai gostar e tal. E eu me apaixonei, porque assim, nenhuma aula é igual à outra. Então tem dinâmica, você está queimando caloria, porque é uma aula que queima muita caloria, e é uma coisa diferente, nenhum dia é igual ao outro. Então assim, aí entrei por esse motivo. Depois eu me apaixonei pela arte mesmo, me apaixonei e assim, dedico mesmo ao jiu-jitsu. Consegui agora, eu fiquei 1 ano de faixa branca, que tem, né, várias escalas, eu consegui me graduar, sou faixa amarela agora, e não penso em parar, penso em disputar campeonato, penso assim, hoje eu tenho um motivo realmente, que eu falo assim, que me faz levantar e não ter uma vida sedentária, que é o jiu-jitsu, que mudou minha vida. Mas valeu a pena, uma lição. Valeu a pena. Hoje eu me olho e falo que eu entro dentro de uma calça 44, 42, eu consigo comprar numa loja que todo mundo compra, isso me motiva amanhã a levantar e ir para a academia. Sério. A insatisfação com o corpo pode parecer comum, mas também pode estar relacionada ao distúrbio de imagem corporal, um problema que atinge muitas pessoas. Entre janeiro e agosto de 2013 foram registradas 190 internações por anorexia e 38 por bulimia no Brasil. E cada história vai ser uma história realmente singular e particular. Então, nenhuma anorexia é igual à outra, né? A princípio, né? A gente pode, claro, balizar regras gerais, né? Hipóteses gerais sobre um fenômeno psíquico tão complexo como anorexia, bulimia, transtornos de imagem de maneira geral. Existem hipóteses gerais, mas é sempre bom ressaltar, cada um vai ser particular. Para futuras análises com relação aos transtornos de imagem, eu apontaria para esses 2 conceitos da psicanálise, o sadismo e o masoquismo. O sadismo que aparece no bullying das escolas e o masoquismo que parece ser o solo psíquico sob o qual se assenta essa ansiedade de ter um corpo perfeito. Existe um masoquismo aí no sentido de primeiro, ter um esforço permanente e sempre inalcançável de alcançar um tipo de ideal. Então eu insistiria nesse conceito, como um conceito fundamental para a gente entender esse tipo de transtorno.
É um diagnóstico psiquiátrico esse, né? Mas é muito frequente, assim, um descontrole ou um controle exagerado, né? Na bulimia, por exemplo, um descontrole, na anorexia, um controle exagerado na alimentação, né? E com muita preocupação com a imagem corporal, né? As pessoas, por mais que elas estejam magras, elas têm a impressão, se percebem gordas, né? Então é essa questão. Questão que já foi motivo de sofrimento para adolescente que durante muito tempo sofreu com a anorexia. Eu primeiro fui tirando as coisas mais calóricas, que eu me considerava mais calóricas. Refrigerantes, gorduras, frituras, tudo isso. Depois eu fui tirando carboidratos, proteínas, tudo. Comia basicamente só fruta. Só fruta. E fazia também muito exercício físico. Eu chegava a fazer 3, 4 horas direto de exercício físico. Em menos de um mês eu emagreci 5,5 kg. Aí eu desmaiei uma vez por causa disso. Eu fiquei sem menstruar durante 8 meses. Aí fui em vários médicos. E tratei com um psicólogo e nutricionista. Não me via no padrão de beleza que a sociedade caracterizava. Aí eu falei, não, eu quero ser esse padrão. Era uma coisa muito estranha, que eu nem não sei explicar direito, porque você era de um jeito, mas eu não me via de outro. Foi a família que procurou ajuda para que ela superasse o distúrbio alimentar. Minha mãe e minha irmã, que elas tinham convívio mais comigo, elas perceberam que não estava legal e falou assim, não, vamos procurar ajuda. Aí foi na minha igreja que eu também encontrei um apoio para acabar com esse meu mal. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Mas já que aconteceu, eu levo como um aprendizado, né? E vou passar para frente para as pessoas com quem eu encontrar e perceber que estão precisando de ajuda, que estão entrando nesse caminho. Aí eu vou ajudar e apoiar em tudo que for preciso. Na verdade, não existe a anorexia, não existe a bulimia, existe cada anorexia e cada bulimia, né? Então, existe a pessoa que teve uma questão, que a resposta que ela soube dar foi assim. O NIAB é o único programa em Minas Gerais que atende gratuitamente os pacientes diagnosticados com bulimia e anorexia. Os pacientes são encaminhados pelo SUS. E a gente está aqui com a Vanessa, que foi diagnosticada com bulimia. Vanessa, o que você está esperando dessa consulta? Eu espero que melhore, né? Porque é muito tempo com isso. E a gente nunca encontra assim, uma pessoa para ajudar. E quando a gente encontra, a esperança renasce, né? Porque tem muito preconceito que as pessoas não entendem muito bem o que é isso, então pensam que é coisa da cabeça da gente. Então a gente fica esperançoso, né? Para se ver livre disso, porque eu acho tipo como se fosse um monstro dentro da gente, que a gente não tem controle. A pessoa pensa, eu vou conseguir parar, mas sozinho não consegue. Nossa equipe acompanhou a consulta de Vanessa. Então, doutor, explica pra gente o que é o NIAB, como que ele funciona? O NIAB ele funciona aqui no Hospital Bias Fortes, né, que é anexo do Hospital das Clínicas, desde 2005, mais ou menos. Ele nasceu a partir do grupo de saúde do adolescente. Então, nós temos já um grupo mais antigo aqui no hospital, na faculdade, que atendia adolescentes, né, e adolescentes com diversos tipos de problema. E começou a aparecer muito transtorno alimentar no ambulatório. O NIAB é formado por clínicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? A gente faz um atendimento multidisciplinar, obviamente que ele é adequado às necessidades de cada paciente, tem pacientes que passam por todos os profissionais. O que chama a atenção da psicanálise o tempo todo é como que essas práticas sociais, por mais bem estabelecidas que estejam, elas são, às vezes, canais para esse tipo de excesso que vai mostrar que o narcisismo ele sempre pode ser desconstituído, desconstruído. Né? Não adianta a gente dizer para um sujeito que está sofrendo com a sua imagem que ele está bem.
apontar para algum tipo de objetividade do espelho, né? Tá bem, não preocupa com isso não, os modelos não são tão assim, a ferro e fogo. Nada adianta esse chamado à objetividade. Por quê? Porque a psicanálise mostra de maneira muito clara que a relação do sujeito consigo mesmo é constituída historicamente. Então ela não é constituída por uma objetividade, mas por um olhar que é endereçado libidinalmente para alguém. E isso só vai ser transformado também longamente numa relação amorosa que o sujeito pode estabelecer consigo. Depois da nossa conversa com o Dr. Henrique, a Vanessa continuou no consultório e teve o primeiro contato dela com o NIAB. Então, Vanessa, explica pra gente como é que foi essa primeira consulta com o Dr. Henrique. Ela foi bem tranquila, ele me explicou como que funciona o grupo, falou que realmente eu tenho que participar. Como que você se sentiu, assim? Porque tem 8 anos que você batalha contra a bulimia e agora, pela primeira vez, você conseguiu um atendimento. O que isso significou pra você? Como que eu vou dizer, uma paz, uma tranquilidade, que eu vou me livrar disso. Há 8 anos é muita coisa. Começou mesmo por causa de um relacionamento. Eu tinha um namorado e então ele sempre me ofendia, falava que meu corpo não estava legal. E então, no final de tudo, houve uma traição e ele disse que era por causa disso. Então, eu costumo dizer que o meu espelho me engana. Que às vezes todo mundo fala, tá legal, isso aqui, eu olho no espelho, não tá nada daquilo que todo mundo fala. Então, começou com 18 anos e cada vez, às vezes dá uma trégua, dá um tempo. Depois quando volta pior. A gente tenta até contar para as pessoas, mas hoje em dia eu não sei se é por falta de informação, as pessoas pensam que é porque a gente quer, que a gente faz por falta de vergonha, que faz para chamar atenção. E não é bem assim. Eu ia até te perguntar, como é que sua família lidou com essa história? Porque 18 anos eu imagino que você ainda estava do lado dos seus pais, como que foi? Eu não falei pra ninguém. Mas por quê? Vergonha. Vanessa, como que é lidar com isso no dia a dia? Você se alimenta e você já tem vontade de colocar pra fora? Como que é? Às vezes antes de me alimentar eu já sei que vou botar pra fora. Então, às vezes eu evito até de comer alguma coisa. Há 8 anos você convive com a bulimia. E nesse tempo você teve até uma filha. Como que foi você saber que o seu estado físico e emocional quase levou ao fim da gestação? Foi bem complicado. Eu tive muita complicação na gravidez. Do 3º mês para frente tive risco de aborto. Eu fui afastada do trabalho, tive que tomar remédio para segurar o bebê. Ela nasceu de 8 meses, teve refluxo que foi consequência disso. E agora, o que significa isso para você? É uma chance de renascer, de você ter um futuro, propiciar um futuro melhor para sua filha? É a vida, né? Eu sinto como se eu estivesse começando de novo, porque cada vez que eu tenho crises, é um pouco de mim que acaba, então eu perco, meus cabelos estão ficando fracos, unha fica fraca, então eu sinto que um pouquinho de mim vai a cada vez. Eu não quero isso, porque cada vez que eu olho para minha filha, eu sinto uma força que eu tenho que, se eu não quiser viver por mim, eu tenho que viver por ela, que ela precisa de mim. O Em Vista de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima!